Olá, pessoal! Cultura em Casa, especial Mês das Mulheres, completa sua homenagem àquelas mulheres que promovem a cultura afro-brasileira da nossa cidade. Nosso último episódio destaca Mulheres do Axé, religiosidade de matriz africana. Entrevistas que apresentam mulheres das diversas etnias da religião para entendermos um pouco mais sobre suas diferenças e o papel feminino neste eixo cultural. Os depoimentos estão repletos de contos e cantos que remetem uma mensagem importante para o nosso momento social que estamos vivendo. Vamos apreciar? Eu sou Poliana Fabrini e este é o Cultura em Casa. Meu nome é Maria dos Reis da Silva, sou do Ambulocô, tenho 40 anos feita no Ambulocô. Para mim é uma honra. Sou mãe de santo, tenho vários filhos. E assim, eu procuro ajudar as pessoas que precisam. Minha opinião é o seguinte: quando eu fui ficando, eu não podia contar as outras religiões que tinha. A fundação aqui no Uberlândia foi a raiz do Morocco, sabe? Então, agora tem várias nações, mas de Morocco eu tenho 40 anos que sou feita, graças a Deus. Meus orixás, eu sou filho de Oxum com Oxalá, sabe? E tem meus filhos, minhas netas, meus netos, minha senhora. Minha casa, graças a Deus, é cheia. E a gente procura, assim, dar muito axé para quem precisa. É muito importante porque a mulher, ela sabe rezar, fazer prece, pedir, né? Ajudar, se precisar, vamos supor, fazer uma comida, elas que fazem, né? Então, o papel da mulher é muito importante. No mundo que nós estamos vivendo, o chá é muito importante. Aqui no meu Abaçá, todo mundo sabe o chá que se toma, somente pela essa epidemia. E os pães de ervas, sabe? A gente tem a corrente de prece, né? Toda segunda-feira, para aqueles que estão doentes, sabe? Aqueles que precisam. É muito importante. Eu posso te passar o chá? Pode? É favaca, gengibre, cebola roxa, alho, safrão, canela, cravo, daquele fazer doce, e limão. Não, for tomar o chá, se quiser espremer uma laranja, pode tomar. É o remédio que aqui nós no centro
usa para todo mundo. Deus começa a pandemia. Que a diferença do Omolocô para outras religiões de matriz africanas são mesmo, a gente trabalha com os elementos naturais, né, que são as ervas, a água e o fogo, que é o princípio de tudo, né, e a própria, o mineral, que é o carvão, que é a terra. Então, além do culto aos orixás, nós temos, né, o culto à natureza, porque o Omolocô é voltado muito para a natureza, culto à natureza, e também nós trabalhamos com encantados e com as entidades. Então, essa, às vezes, é o ponto que difere o Molocô de outras religiões de matriz africanas, porque é o uso dos elementos naturais e o trabalho e o culto aos orixás, além do culto aos orixás, o trabalho com os encantados e com entidades. Por exemplo, a mulher tem uma função dentro do roncó, que são as equetes, são as iabás, as mães pequenas. Algumas casas optou pelo viés de trazer a linhagem da fala iorubá, então tratam suas mães como iás, e algumas casas fazem o tratamento com a linguagem banto, então vai se chamar elas, essas mães, de mameto. No caso da Iá Marinha, ela vem de uma linhagem de iás, que eram Iá Lídia, de Nanã, e a Lorixá Delfina, de Oxalá, então se continuou. Então, só que em algumas casas você vai encontrar o dialeto banto. Então, algumas mães serão chamadas, dentro do culto Omolocô, de mametos também. No culto, dentro do culto para os orixás, os inquice, ou os bacuros, como são chamados, no culto, a mulher não tem esse papel. Ela teria outros papéis. Mas vem desde o costume, né, desde lá de muitos tempos atrás, o homem tocar para a mulher dançar, entendeu? Então, assim, as mulheres, quando elas usavam as suas saionas de chita e faziam o seu samba de roda, ali, além de ser uma festa, era também um culto, né? Então isso vem desde lá de trás. Então o homem fazia o esforço, sempre foi de se fazer o esforço mais braçal dentro do terreiro, de sair atrás das ervas, entrar na mata, fazer a caça, trazer o alimento e a mulher preparar. E depois de ter feito toda essa reunião, depois de todos comungarem, no final de tudo, eles faziam as suas festas. Então os homens tocavam os instrumentos feito por eles mesmos, e as mulheres traziam o pé de dança para enfeitar a roda no caso, né? Então, por isso, e isso foi mais uma coisa de costume. Então, a gente vai pedir para Oxalá, que é o Deus do mundo, né? Então, a gente vai cantar para Oxalá, pedindo saúde, paz e união, que a gente está precisando muito nesse tempo. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes ainda é maior. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes é maior. Oxalá, Oxalá, yeah. Oxalá, Oxalá, Axé, meu bem, saúde, paz. Eu me chamo Maria Irene Arantes. Dentro da Umbanda, do culto de Umbanda, eu me chamo Mãe Irene de Nanã. E sou a zeladora da Tenda Coração de Jesus, fundada em 24 de junho de 1947, nesse prédio que nós nos encontramos ainda. E dentro dessa minha, vamos dizer, profissão, que é de zeladora do santo, eu não sou mãe de santo, eu sou uma zeladora do santo, fui escolhida para isso. Estamos levando esta casa esses anos todos em prol da fé, da esperança e da caridade, que foi o que eu venho trazendo lá das minhas ancestrais
e procuro levar da melhor forma possível, dentro de uma seriedade, para com todos os meus irmãos, aqueles que nos procuram aqui na porta, aqueles que vêm dentro desta casa e fora dela, porque nós não somos zeladores só aqui dentro dessas quatro paredes. Onde nós vamos, nós somos sempre questionados por alguma coisa, e esses 74 anos, já 25 anos aqui na direção, e estou muito feliz do que faço e do que para que eu fui escolhida, graças a Deus. Existem diferenças, sim, na questão do quê? Do nosso vestuário, do nosso toque do tambor, as comidas, as oferendas que às vezes nós fazemos, muitas são diferentes dos outros segmentos. O nosso vestuário é bem diferente. A Umbanda, trazida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908, ele deixou bem claro que a Umbanda legítima, ela não tem sacrifícios de animais. Sendo que essa parte, Poliana, não é que ela é errada, que seja pecado. O sacrifício ou o sacrifício, ele existe dentro do culto afro. Mas como a Umbanda é brasileira, então a Umbanda não tem essa parte de sacrifício. Mas ele é muito importante para salvar uma vida, às vezes até para fazer uma união familiar. Isso depende do momento e do que as pessoas precisam. E nós temos também uma preocupação enorme com a nossa natureza, porque a Umbanda trabalha muito com os elementos, água, fogo, terra, o ar, a pedra e várias outras coisas, sabe, filha? Que é diferente, às vezes, do candomblé ou de outros segmentos, certo? Então, tem, sim, essa diferença um pouco da Umbanda com as outras etnias. A mulher é aquela que sempre tem mais fé do que o homem, é ela que conduz os filhos para dentro da religião. Dentro da religião, a mulher tem um papel muito importante na arrumação, na organização, nos ensinamentos. Ela tem muito carinho para estar passando para aqueles mais novos que estão iniciando. Não quer dizer que nos meus irmãos o homem não seja importante. Ele é importante também, mas o papel da mulher é mais evidente. Ela é mais rígida, no sentido de que não é aquela rigidez com falta de educação, é aquela rigidez de mãe, certo? Por exemplo, a mãe Irene tem essa carinha, todo mundo fala, que carinha mais dócil, mas a hora que eu estou aqui, nos meus compromissos com todos os filhos, a minha forma de olhar quando eu vou chamar atenção é diferente daquele olhar de mamãe, de abraçar, de dar um beijo na testa. Você veja bem, Irene Rosa, ela, quando afundou Pedro Preto Velho, Pajão da Bahia, a Tenda Coração de Jesus, negra, pobre, não tinha muito a educação, a leitura, não tinha escolaridade assim mais avançada, mas se você visse ela falar as coisas, ela falava com muita convicção, com muita energia, e era uma pessoa dócil com todos nós. Então, a mulher é muito importante, sim, dentro da nossa religião. Ela é um exemplo, porque a mulher até deixa as coisas negativas subir na cabeça, ela pensa muito. E, às vezes, tem hora que outros irmãos deixam se levar, mas a mulher, o papel dela dentro da religião
Acho muito importante, e é muito importante. Filha, vivenciando este momento que nós estamos passando aí com esta pandemia, pedir para os nossos irmãos ter mais fé, que todos nós falamos, temos fé em Deus, mas é só o vento soprar um pouquinho mais forte, desespera, e sai do equilíbrio, e fala o que não deve. Então, todos nós temos, sim, em primeiro lugar, Deus, depois a nossa fé, que seja Umbanda, que seja Candomblé, que seja qualquer outro segmento, para que nós possamos, com a nossa fé, vencer todo o mal, tudo aquilo que é de negativo, material e espiritual. O preconceito, Poliana, para mim, ele já existiu, existe e vai existir. O que eu penso? Que os mais velhos já têm uma cabeça formada. Quem que nós temos que trabalhar para mudar isso para frente? As nossas crianças, os nossos jovens, trazer eles numa mentalidade diferente, né? E conscientizar os pais para que não esteja passando isso para os filhos. Porque a nossa cultura é linda, é maravilhosa, é coberta de bênçãos, só faz o bem, o mal está dentro de cada um. Esse negócio de falar que vai no terreiro para poder pedir o mal para o irmão, isso aí já é da própria pessoa. Porque antes dele falar, Poliana, que ele está pedindo o mal para o próximo, ele já pensou. Deus nos diz para nós que a gente tem as nossas falhas de pensamentos, palavras e ações, né, filha? Então, se nós, cada um, procurarmos mudar, fazer uma reforma íntima, amanhã tudo pode ser diferente, porque não tem nada que um bom filho pede para um bom pai que ele negue. E o nosso Pai Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, filhos. Essa é a minha mensagem que eu deixo para todos os irmãos e para quem for me ouvir mais na frente. Eu só peço desculpa, porque às vezes o fôlego não está assim muito legal, então quem for ouvir, por favor. Nós estamos vivendo esse ano de 2021 sob a regência de um grande orixá, o orixá supremo de todos os orixás, que é o nosso Pai Oxalá. Então eu vejo pertinente este momento de nós estar passando para os nossos irmãos, Poliana, além dessa pandemia, além de tanta coisa que nós estamos vivenciando, questão de drogas, desunião, irmãos contra irmãos, e nós temos um hino que foi trazido para esta casa por uma preta velha, por nome Vovó Angélica. Isso há muitos anos, dentro da Tenda Coração de Jesus. E eu acho pertinente para este momento. É assim. Oxalá, meu Pai, venha me ajudar. Não deixe a humanidade no abismo se afundar. Oxalá, meu Pai, venha me ajudar. Não deixe a humanidade no abismo se afundar. O mundo está marchando para a destruição. Só se fala em drogas, violência e ambição. Do jeito que vai, não podemos suportar. Mas, por favor, meu Pai, venha nos salvar. Mas, por favor, meu Pai, venha nos salvar. Oxalá, meu Pai, venha me ajudar. Não deixe a humanidade
no abismo se afundar. Com a força do Senhor e de todos os orixás, dai à humanidade tranquilidade e paz, fazer com que os homens se esqueçam da maldade e aperte as suas mãos com amor e humanidade. E aperte as suas mãos com amor e humanidade. Salve o nosso Pai Oxalá, Aê Babá, que nos cubra neste momento, nesse dia, nos livrando de todo o mal, e todos nós que assim seja. Axé para nós. Eu me chamo Elza Baio. Meu nome no santo é Aqueledê, né? E dentro da casa de santo eu ocupo o posto de Deré. Então eu sou Deré da casa de santo Rumpamê Sejarum Gitó, que aliás está instalada aqui em Uberlândia desde 1984. E o segmento da minha nação é Jeje-Marie. Deré é uma mãe pequena, seria a mãe pequena da casa. Bom, o que a gente tem conhecimento é o seguinte: a nação Jeje, ela cultua a divindade Vodum. O que é a divindade Vodum? São as forças da natureza, certo? E o que diferencia da Angola, porque a Angola cultua o Iquice e o Queto cultua o Orixá. Então, existe essa diferença entre essas três nações. Agora, o Jeje tem por hábito de, como se te dizer, cultuar somente divindades. Nós não cultuamos entidades. Também tem o diferenciamento da nação Queto e da Angola, né? Agora, no Jeje, o nosso dialeto é o Fombê. E a gente tem como característica também uma certa... nas nossas cerimônias serem mais restritas. E por quê? A gente valoriza muito os nossos segredos rituais. A mulher no Jeje, ela tem muita importância porque os nossos rituais, se não existir a presença feminina, não existe o culto. Não tem como fazer o culto sem a presença feminina. Por quê? Porque a mulher é o princípio e a continuação do culto. Certo? Agora, nós temos também um deus chamado Avievodum, que ele é feminino. E foi através dela que nasceram os outros deuses. Então, isso é a importância da mulher no culto Jeje. Existe um deus chamado Boku. E ela queria criar vida em nosso planeta. Então, ela criou Maú e Lissá. E deu a Maú o poder de reger a lua. E Lissá, o sol. Lissá deu luz, energia e força para que tudo na Terra tivesse vida. Mas a energia de Lissá é tão grande que, da mesma forma que ele criava a vida, ele queimava toda a existência. O poder do sol, né? Então, para acalmá-lo, o que Maú fez? Trouxe a noite, com frescor e a mansidão. Desta forma, a vida pôde existir, pois durante o dia tudo crescia e durante a noite o frescor tranquilizava. Nesse momento de grande doença que devemos ter a certeza que a tranquilidade e a saúde voltarão e a vida seguirá seu curso normal. Com o poder de nosso Azon é o médico, né? O nosso Vodum médico, e entre o nosso povo, que ele nos abençoe com
cura dessa epidemia de doenças. Eu quero exaltar a importância da mulher no candomblé. O quão importante a nossa presença nas casas de santo. Começando pelas maravilhosas mães de santo, que nós temos e é do nosso conhecimento o empoderamento delas, né? Aí vem as EQEDs, que são indispensáveis para nós. Porque sem uma EQED, a gente não consegue fazer nada dentro de uma casa de santo. Depois vem as ETMIs. Isso dentro do GEGE, tá? Que eu estou me posicionando. Então, assim, eu falo assim, porque juntas nós conseguimos elevar a força da mulher no candomblé e mostrar que somos fortes, guerreiras e mulheres do axé. Realmente existe o preconceito, né? E é uma coisa que nós até hoje não conseguimos combater totalmente. E não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai conseguir. Mas eu acho que nós já tivemos um grande êxito do tempo passado para o atual, né? Agora, o porquê do preconceito? Eu acho que nós, mulheres, temos que começar a elaborar alguma coisa no sentido de cada dia mais tentar diminuir isso, esse preconceito, essa negatividade. Vamos pôr assim, né? Porque uma pessoa que tem preconceito é uma pessoa negativa. Você concorda? Ter, assim, um pouco de conhecimento de cada etnia, né? Porque às vezes eu vou na sua casa, é uma etnia, eu vou na outra, é outra. Então, você tem que ter um pouco de conhecimento. Fundamento total ninguém sabe, né? Mas um pouco de conhecimento já ajuda. No momento, o que eu tenho a pedir é só proteção para que a gente consiga se safar dessa pandemia toda que está cometendo o mundo, né? Vou dar um cué a você e a todos. Eu fui iniciada, né, aqui na casa de Zezinho de Mutacalambô, onde eu recebi o nome de Monacaiá. Com o passar do tempo, houve uma necessidade de eu tomar minhas obrigações, porque o candomblé ele é iniciático, né? Então, você inicia, faz as suas obrigações e toma seus 7 anos. Mas eu queria dar continuidade, e aí eu fui para o Angola Bate-Folha, lá em Uberaba. Então, hoje, todo mundo me conhece como Mona Quiene. Eu continuo com o mesmo santo, só que a língua mudou, né? Agora era Banto, agora é Kibundo. Então, meu nome é Mona Quiene. Meu nome civil é Marisa da Silva Neiva Ferreira, né? Nome religioso, todo mundo me conhece por Mãe Marisa, e minha digina é Mona Quiene. Eu sou pedagoga de formação, né? E trabalho com a história da África e africana, fazendo artesanato, né? Contando a história da África numa forma artística, né? Trabalhando com as crianças, né? Mas a questão das matrizes africanas, ela é justamente pelo segmento, pelo lugar que ela veio de África e pela a língua que ela fala, né? A cultura que ela preserva. Então, por exemplo, a nação Angola é o povo banto, que fala a língua banto e o quibundo, né? Então, são várias regiões de África. E, à medida que esse povo veio aqui, eles preservam essa cultura, né? Então, essa é a diferença. A diferença é a língua e o local de onde a gente veio, né? Então, se a língua é o banto, é o povo Angola. Se a língua é o Fon, é o povo Jeje. Se a língua é Yorubá, é o povo Queto. Essas nações, não só na Angola, a mulher ela tem um papel importantíssimo, né? Ela traz a preservação, porque dentro do candomblé, né, que é um processo iniciático, então existe o nascimento. E quem é que pode fazer esse nascimento? São as mulheres, né? Porque elas que têm o útero, né, onde ela pode gerar. Então, dentro da religião, ela tem uma importância muito grande, porque não se faz um filho se não tiver uma mulher presente. Seja ela Eked, seja ela a mãe, né?
as pessoas que sempre estão ali trabalhando, né? Então, tem que ter uma mulher. As pessoas que estão ali sempre são mulheres. Por isso que toda casa, mesmo que ele tenha pai, ele tem que ter a mãe santa, ele tem que ter a mãe pequena, ele tem que ter um EQUED. Tem um ponto muito importante que eu acho que ele identifica, né? Esse povo que veio de África para ser escravizado aqui no Brasil, né? E é uma história que representa toda essa gama de pessoas que vieram trazidas de lá para o Brasil, né? E esse conto também, ele demonstra todas as nações que vieram, né? Que é a história da boneca Bayomi. Porque a boneca, ela tem ela demonstra a resistência desse povo, né? Porque quando essas mulheres vieram trazidas para cá, que veio famílias incompletas, famílias com crianças, e essas mães dentro daquele navio que tinha assim uma situação muito precária, né? E essas mães, né? Como toda mãe tem o amor, o sentimento pelos filhos, elas, para entreter seus filhos, elas rasgavam um pedaço das suas roupas para fazer bonecas, né, para essas crianças brincarem, se entreterem, porque imagina como que era difícil. A gente dentro de uma casa que tem assim, vamos supor, 60 metros quadrados, é difícil você estar com a criança, né, porque a criança ela é ativa, ela gosta de correr, ela gosta de brincar, e dentro de um navio, que todo mundo sabe como que eram as condições, que dificuldade que era. Então, elas faziam isso. E isso, para nós, hoje, ele tem um significado muito grande, porque olha o amor imenso que essas mulheres tinham, olha o cuidado imenso que essas mulheres tinham, olha a sabedoria que essas mulheres tinham, né, para conseguir entreter essas crianças dentro desse espaço. E outra coisa importante é que essa boneca, ela também, ela traz a resistência de um povo, né? Ela tem um significado muito importante também da resistência, né? E ela traz também o matriarcado, né? Porque sempre as mães são as mães que cuidam dos filhos. E uma coisa importantíssima que essa boneca traz é porque ela não tem olho. A gente não coloca olho na boneca. É porque essa boneca também era um ponto de identificação, né? Porque a boneca era feita com a roupa. E cada lugar da onde vinha esse povo, eles tinham um tipo de tecido. Esse tecido era fabricado por eles. Então, isso diferenciava, porque essas crianças que ganhavam essas bonecas, e muitas vezes era separado das mães, eles guardavam essas bonecas. E foi aonde que muitas vezes foi identificado, né? As etnias de quem era. Quando houve a abolição, né, a famosa abolição, muitos se encontraram, né, por causa dessas bonecas. Então, eu gosto muito desse conto da boneca Bayomi, né? É que a boneca Bayomi, ela para mim e para muitas pessoas significa dar de mim o melhor para você. Então, quando eu te dou uma boneca Bayomi, eu estou te dando o melhor de mim. Eu quero tudo de bom para você. Então, é isso que me resgata esses saberes, essas histórias do meu povo. Eu falo que existe o racismo religioso, existe racismo quanto à questão da cor da pele, e justamente o racismo religioso é por causa disso, porque a religião de matriz africana, ela advém do povo negro que veio de África. E tudo que veio deles não tem, as pessoas não respeitam, não procuram conhecer. E o que mais falta também é conhecimento. As pessoas precisam aprender a se mostrar, a dizer quem é, a dizer para que veio nesse mundo, né? Para que as pessoas possam te respeitar. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa comum igual qualquer outra. A única diferença minha é a religião com a dos outros, né? Que um é católico, outro é evangélico, outro é testemunho de Jeová. Mas todos têm um só caminho. É o bem, é a união, é o amor de um povo, né? Então, assim, eu acho que o que falta mesmo é as pessoas nos conhecerem, é se dar a oportunidade de entrar dentro das nossas casas, ver que dentro da nossa casa é uma família, né? É uma família que muitas vezes, a maioria das vezes não é carnal, mas é uma família de amor. E dentro das nossas casas existe, sim, muito amor e muito carinho. É isso que as pessoas precisam aprender. Que todos os linquenses, né, que Exu, que é o dono do caminho, Ogum, que quebra as demandas, possa dar caminho para você, para o pessoal da Secretaria de Cultura. Nós estamos vivendo um momento difícil, né?
mas que a gente possa caminhar, sempre caminhar junto. Eu falo que a gente tem que somar, né? Nunca dividir, mas somar. Então, assim, eu peço, né, gratidão a você, né? E muita força, muita luz. Meu nome, né? Yalorixá Valda Paganini de Albuquerque, nação Queto. Essa religião, né, do candomblé, ela se iniciou na Bahia no século XVIII, no século XVII e XVIII, né? E dali foi se expandindo, né? Então, eu tenho a minha formação, né? A minha formação é técnica de fisioterapia, psicanálise clínica e teologia. Nós temos uma casa, né, constituída desde 1998, tem que unir cada vez mais, né, para combater justamente o preconceito, né, a não aceitação da nossa religião, a discriminação que existe. Então, isso tem que se fortalecer. Não importa, né, se é Umbanda, se é Candomblé, se é Jurema, o importante é a união para a gente batalhar, né, e que esse preconceito caia por terra, né, mostrar que nós somos pessoas como qualquer outras, né, e não ser tão discriminada por tantos outros. E a Jurema veio acrescentar, né, na minha espiritualidade, é sempre acréscimo. Tudo na vida você tem que acrescentar, fortalecer. Eu acho que quem coloca rótulos somos nós, porque a espiritualidade, para a espiritualidade, isso não existe. Então, é muito importante, e o importante é a gente se sentir inteiro. Entendeu? Então, a gente tem que pegar, assim, se a sua espiritualidade está um pouco na Jurema, está um pouco na Umbanda, está um pouco no Candomblé, isso não importa. O importante é você se sentir inteiro, né? Você cata seus pedaços, né? Faz a coxa de retalho e você vai se tornar inteiro, né? Então, essa busca é de nós mesmos, é uma busca interior, porque muitas vezes as pessoas de fora não conseguem entender e começa a rotular algumas coisas. Mas isso, para quem tem busca, né, vamos dizer, do seu inteiro, da sua busca, de você se encontrar, né, eu acho que esse é o caminho mais importante, independente de qualquer outra coisa. Tanta coisa que eu tive que percorrer para encontrar a origem, né, a essência desse mestre maravilhoso que hoje está comigo todos esses anos, né? Então, quer dizer, o mundo realmente é uma coisa fantástica, né? A energia espiritual, ela te leva e, ao mesmo tempo, ela te acolhe novamente para você ir se encontrando cada vez mais. Acho que isso é a nossa busca, esse reencontro com nós mesmos, né? O candomblé, os orixás, né, são energias vivas, né? Não existe nada de morto, energia morta, é energia viva, né? Então, todos os elementos da natureza. E também, tanto ela existe no macrocosmo como no microcosmos, né? Então, dentro de nós existem os elementos, né, que existem na natureza. Então, a terra, o ar, a água, né? Então, a gente vai buscar no Aie, para trazer no Orum, para trazer para o Aie, essa conexão, né? Essa junção, esse equilíbrio de energias.
Então, quando eu vou numa água, né, eu estou entrando em conexão com Oxum. Oxum é água, né? A grande mãe, o ventre, né? Oxum, todas as Iabás, né? Gostaria agora que o Babá Juliano, Babalorixá Juliano, que é o meu filho espiritual, né, dentro do candomblé, é um grande juremeiro também, né, tem a casa dele, né, tem os filhos dele, que são meus netos, eu me sinto, né, motivada, porque nós somos família, porque o que mais preza, o que nós mais prezamos dentro do candomblé, dentro da religiosidade, é família, né? A união da família, né? Então, eu gostaria que ele falasse um pouco agora. A diferença grande assim, entre o culto de Jurema Sagrada e do candomblé é a questão ancestral. Porque no candomblé, o foco é a sua ancestralidade africana, né? Onde você cultua seus orixás, onde você cultua seus antepassados divinizados. Já na Jurema Sagrada, a gente cultua a nossa ancestralidade indígena, né? Por se tratar de um culto de origem indígena, né? Culto que se originou com a questão indígena nordestina mesmo, aqui no Brasil, tá? Apesar de ter outras vertentes, como você disse, sobre tambor de mina, terecô, que em outras, até mesmo a questão de encantaria amazônica, de outras regiões. Já na Jurema Sagrada, não. Jurema Sagrada é ancestralidade indígena nordestina, né? O foco está ali no Nordeste. Então, o culto se originou somente com os índios, e depois, com a inserção do branco, do negro no culto, é que foi disseminando ali para outras ramificações, né? Isso espiritualmente falando, dentro do culto, né? Mas o foco da Jurema Sagrada, a manifestação, foco mesmo do culto, é o índio, é a figura máxima dentro do culto, entendeu? É o grande doutrinador ali dentro da cultura. Com isso, depois que inseriu o branco, o branco, o negro se adentraram ao culto, às matas realmente, é que acabou desmembrando para outros tipos de manifestação espiritual, né? Que é onde a gente cultua os mestres da Jurema, as mestras, até mesmo os pretos velhos e outras entidades que foram agregadas ali ao culto, entendeu? Mas o nome de origem mesmo, de Jurema Sagrada, se deve ao fato de cultuar a árvore sagrada da Jurema Preta, né? Que para os índios na época era uma árvore de importância do culto, entendeu? Que, segundo as lendas, falam que era onde Jesus descansou, numa peregrinação que ele fez. Então, essa árvore se tornou sagrada, né? Então, essas entidades cultuadas na Jurema foram pessoas em vida mesmo, né, que passaram por ritual fúnebre, depois da morte, claro, processo de encantamento indígena, né? Então, eles se encantaram em elementos da natureza. Tanto que tem encantados que foram, que no processo de encantamento foram encantados em árvores, outros em água, em flores, e assim por diante. Na Jurema Sagrada, a questão hierárquica mesmo, ela não tem distinção de homem para mulher, né? Tanto que existe o juremeiro e a juremeira, todos dois têm o mesmo papel dentro do culto, né? A diferença em relação a candomblé é a questão hierárquica mesmo, questão de postos, questão de cargos que são dados. E na Jurema não existe isso. Na Jurema, ou você é juremeiro ou você não é juremeiro. Mas em relação ao papel da mulher, a gente entende com a mesma concepção do candomblé. Não existe culto se não tiver essa dualidade masculino e feminino. Tudo na Jurema é masculino e feminino, entendeu? É o homem, é a mulher, é o sol, é a lua, é a Jurema branca, é a Jurema preta, tudo são os dois polos. Não tem como você gerar um novo discípulo, vamos dizer assim, apesar de na Jurema não ter a concepção de renascimento,
mas não tem como você fazer um novo, dar uma iniciação para um novo discípulo, você sendo somente o homem ou somente a mulher. Né? É necessário realmente ter os dois, né? Mesmo que seja representativo. Mesmo que a mulher não faça o papel de iniciador dentro de uma casa, é necessária a presença de uma mulher, assim como acontece no candomblé. No candomblé, sempre foi matriarcal, né? Homens não eram iniciados. Mas, com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Então, existe alguns afazeres dentro de uma casa de candomblé que só a mulher pode, né? O homem não. E a mulher detém todo o poder, né? Que a mulher, nós mulheres não sabemos, né? Às vezes a gente não se conscientiza do poder que nós temos, né? Poder dentro de nós mesmos. Gerador, porque todos nós, né, as mulheres, somos geradoras. Então, isso vem mostrando para a gente, através das nossas iabás, né? Nanã, Oiá, Euá, né? Oxum, Iemonjá, né? Vamos falar um pouquinho de Oxum, para ver. Obá também. Então, vamos ver o papel, né? Que eu acho assim, que é o maior símbolo do feminino, né? Orixá, Oxum. Ela é o ventre, né? O próprio ventre. Então, ela gera. A mulher tem a capacidade de gerar o feminino e o masculino. Então, ela tem o poder dentro dela. Então, Oxum, as águas que curam, né? Então, tem a energia, né, de trazer para a nossa vida, para todo, principalmente para nós mulheres, né, a beleza, a segurança, né, a autoestima, um punhado de fatores que, às vezes, a gente esquece que existe, mas tudo isso está dentro de cada uma da gente, entendeu? Então, a gente precisa, cada vez mais, né, acreditar realmente que nós podemos fazer muito. Então, igual as nossas antepassadas, né, que era do fogão à guerra, que elas batalhavam, que elas plantavam com suas mãos, elas alimentavam a família, a prole delas, sempre cuidando, sempre gerando zelo, amor, cuidado, né? E a grande geradora, né, também, a gente não pode esquecer da nossa ancestralidade feminina, né, que sem elas, o Aê não seria constituído. Então, foi com a ajuda delas que houve a fertilidade, né, e trouxe para esse mundo. Então, como o Babá Juliano falou, são os complementos, né? São os complementos. Porque o dia não existe sem a noite não existe sem o dia, né? Então, são coisas opostas, elementos opostos, mas complementares. Mas o grande poder gerador só está na mulher. Né? E nós temos que acreditar nisso, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa, sabe, inteligência. E a base de toda a família é a mulher. É a mulher, sempre foi. Né? E vai continuar sendo. Mas se a gente acreditar mais na nossa capacidade, eu acho que seria muito mais favorável a todos nós. E não aceitar, de repente, certos títulos, certos rótulos, que, dependendo de circunstâncias, a mulher acaba abaixando, né, a cabeça e perdendo a valentia, entregando, se sentindo derrotada. Porque Oiá ensina a luta, a guerra, a conquista, a batalha.
Todos nós temos esses elementos dentro de nós. Então, a gente tem que ir em busca disso, entendeu? E não se acomodar, né? Então, agora, eu acho que eu vou ter que ler, tá? Em um mundo onde os conflitos pessoais, sociais, ideológicos, políticos se tornam evidentes, nós apegamos à nossa fé. Fé não somente atrelada a crenças espirituais, mas principalmente naquilo que nos traz paz, equilíbrio, sabedoria e discernimento, para que sigamos certos e seguros de um futuro promissor, onde todos, numa só sintonia, caminhamos rumo ao cumprimento da missão que nos foi dada nesse plano terreno. Fé nas pessoas, nos seres, nos objetivos. Fé naquilo que nos mantém vivos e esperançosos de uma vida plena e bem vivida. Que o universo conspire sempre ao nosso favor. É uma coisa assim que eu acredito, é uma coisa interna minha. Como a gente está batalhando aí para divulgar, né, a força da mulher, né, tudo bem, mas eu acredito na questão das polaridades. Então, não existe o feminino, né, completo se não existir o masculino, e vice-versa. Então, muitas vezes, as pessoas são discriminadas até por questões de opções sexuais, né? Então, são encaradas de uma forma muito pejorativa. E eu falo que, na nossa religião, isso não existe, porque nós não vemos a pessoa, nós procuramos sempre conectar com a essência de cada um, e não com o externo. Então, eu dependo do outro. Eu não sou autossuficiente, nunca vou ser. Só existe um, onipresente, e sabe, que é Deus. O resto, nós somos criaturas, somos criação de Deus. Então, ele tem que se colocar como fazendo parte da humanidade. Nós precisamos um do outro, sem rotular, sem questionar, mas estendendo a mão e pegando sempre na mão daquele que precisa, independente da religião, né? Mas que tenha essa ideologia, né, de caridade, de irmandade, né, principalmente familiar. Né? Família é tudo. Família é tudo. Então, nós temos que estar um pelos outros sempre. Eu tenho um lema que, às vezes, a pessoa pergunta, onde é meu lugar? Eu tenho uma forma de responder isso. O seu lugar é aonde que você sai melhor do que você entrou, que você sai feliz. O coração fala onde é o seu lugar. Né? Então, é o nosso templo, né? Meu nome é Ia Luciana, de Oiá. Eu sou do Tambor de Minas, Tata Vodunce do Tambor de Minas. E é um imenso prazer estar conversando com vocês, apresentando um pouco melhor e mais um pouquinho da nossa tradição. A diferença da nossa nação com as outras são várias. São as vestimentas, são as uelas, são os ebós, né? E mais outras coisas que é somente revelado no roncó. A importância das mulheres na nossa nação, né? Porque a gente fala assim, mas a gente é importante em todos os ângulos. Toda firmeza, toda beleza, todo firmamento está nas mulheres, tanto dentro do Tambor de Minas, qualquer outra matriz, né? Vamos falar assim de um mundo inteiro. Somos grandiosas. Somos mães, somos avós, somos tias, somos primas,
né, a gente é a beleza do mundo, na verdade. E, assim, é grandiosamente forte a presença das mulheres no candomblé, né, porque a mulher embeleza tudo com suas vestes, né, com as vozes, com suas pulseiras, com seus brincos, e com a fé, porque nós mulheres temos a facilidade de expressar melhor a nossa fé. E é isso, toda a participação da mulher, e muito mais, né, porque se a gente for falar, se torna muito grande, mas somos valiosíssimas. A questão do projeto social, da caridade ao próximo, eu acho que está faltando muito, não só nesse tempo de pandemia, já vem faltando há algum tempo, né? E é interessante você colocar, você vai estar conversando com vários sacerdotes, várias sacerdotisas, o projeto social que aquela casa vai fazer, ou tem projeto de fazer a longo prazo. Que nós temos no nosso projeto social, vou deixar a minha mãe falar um pouquinho do projeto dela, que eu acho que a gente tem que fazer algo a mais para ajudar o próximo. Sim, que as pessoas vejam que a Casa do Santo não é só uma casa que todos vêm para orar, pedir suas orações, pedir para que ajuda para a sua saúde, para o seu trabalho, seus familiares, mas em prol o próximo, né? Porque a gente vem ao longo do tempo aí com um trabalho, com um projeto que a gente tira do nosso bolso, né? Que é a Casa da Sopa. E se a Casa de Santo, de todos babás, né, fizerem um pouquinho do social para o nosso próximo, eu creio que a gente poderá passar não só por essa crise que estamos vivendo, mas por outras que virão com certeza. Salve, doutor Orixás! Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver pela beleza dos raios da manhã. Eu te saúdo, mamãe, ação, pela grandeza das ondas do mar. Me abençoe, mamãe Iemanjá. A mata virgem tem seu semeador. Ele é Oxóssi, Oquearô. Na cachoeira eu vou me refazer, nas águas claras de Oxuaê. Se a injustiça faz guerra de poder, vale a minha espada de Omugunhê. Não há doença que venha me vencer, sou protegida de Obaluaê. Eu sou da paz, mas sou um lutador. A minha lei, quem dita é Xangô. A alegria já tem inspiração na inocência de Cosme e Damião. Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tem ao meu lado Nanamburuquê. E essa luz que vem de Oxalá, tenho certeza que vai me iluminar. Meu nome é Cláudia Carina, né? Vieira Borjade, meu nome social. Meu Oruncó, dentro da religião, é Fatocim, Apetebi e Fatocim. Sou da família Obemo, que é uma família tradicional da Nigéria, né? E sacerdotisa do Ilê Falsarité de Uberlândia, Minas Gerais. Segunda questão é o culto ao Orumilá. Orumilá Ifá, né? No quesito Ifá que eu entrei para falar. É um culto tradicional africano. Não é um culto afro-brasileiro. Então, dentro da minha casa, no Ilê Falsarité, eu sou sacerdotisa e tenho babalaô. O culto ao Orumilá Ifá é um culto tradicional africano, como eu disse. A minha família teve origem na Nigéria, né? E o que difere o culto tradicional do culto dos demais segmentos religiosos é isso, porque é um culto
tradicional da Nigéria. E o culto afro-brasileiro é um culto brasileiro, com os princípios africanos, mas brasileiro. Ifá nos ensina, dentro do culto, que tudo no universo é equilíbrio. E que a questão da energia feminina é o contrapeso com a energia masculina. Assim, vou dar exemplos, tá? Para você poder me entender. Positivo, negativo, dia e noite, bem e o mal, o amor e o ódio. E sem a mulher, não haveria esse equilíbrio. Ou sem o homem, vice-versa. Eu acho que é um conjunto. Sem um, não existiria o outro. Então, e até porque a mulher, como fonte geradora de vida, né? Se não existir a mulher, não tem como existir nada. Então, eu acho que esse é o papel fundamental da mulher dentro da religiosidade. Existem algumas regras que é de família, né? É cultural. É uma coisa que já desde de sempre existiu. Então, existem algumas regras que realmente, famílias, que mulheres não podem fazer determinadas coisas, mas não limita dela aprender, dela estar estudando, dela estar evoluindo como pessoa nesse sentido. Mas existem algumas coisas que realmente são limitadas. Essa questão racial, eu acho que é indiscutível. Tem que existir o respeito, não pode existir nunca o preconceito, né? Essa guerra que existe, eu acho desnecessária. Acho que nós, seres humanos, temos que viver, tentar pelo menos, porque é tão difícil, nós somos cada um individual, muito diferente um do outro, muito, muito. E aprender a se respeitar, aprender a aceitar, né, o espaço um do outro, a forma, a cor, tudo que o outro é, porque nós somos seres individuais e somos diferentes, e não tem como a gente querer ser igual. Eu tenho uma pele mais branca, tá, tudo bem, mas isso não me difere do outro. Eu não sou melhor, não sou pior, o outro também não. A gente é igual aos olhos de Deus. Nunca perder a nossa fé, porque eu acho que ela é a coisa mais importante para a gente, né? E acreditar sempre em Deus em primeiro lugar, independente de religião, independente de cor, independente de qualquer coisa. Eu acho isso muito importante. Então, infelizmente, a nossa religião ela é pouco difundida, muito julgada e pouco respeitada. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade também de estar conseguindo repassar isso para as outras pessoas ver que não é aquilo que todo mundo fala que é errado, é do demônio, é isso, é aquilo. Não é. É uma coisa muito bonita. Deus, ele determinou que Orumilá fosse testemunha da humanidade. E é o orixá da sabedoria. Eu peço, nesse momento que a gente está vivendo, que traga sabedoria aos cientistas, para que consigam desenvolver uma cura, né? O que a gente está vivendo hoje é paliativo, mas que eles consigam trazer e desenvolver e trazer essa cura, para que a humanidade consiga viver melhor, e aos cientistas, aos nossos governantes, principalmente, para que tenham sabedoria para fazer as coisas, né, tomar as melhores decisões, e aos seres humanos, principalmente, para suportar e conseguir passar esse momento tão difícil, tão conturbado que a gente está vivendo hoje. Mojubá Gboniregum, Mojubá Gboniregum, Auá Padelonã, Iporum, Iporum, Auá Messão Orum, Coriquim Orumilá, Auá Tum Otum A, Coriquim Orumilá, Auá Oriofé, Ofé Ledauá, Auá Oriofé, Ofé Ledumaré. Viram como são muitas as vertentes da religiosidade de matriz africanas cultuadas em nossa cidade? E todas elas com as suas peculiaridades. Com os relatos, nós compreendemos a diversidade histórico-cultural de cada uma delas, a dimensão da mulher nesse espaço e desmistificar um pouco o preconceito e racismo religioso que permanece no nosso imaginário social.
Fiquem ligados nas ações do Cultura em Casa. Acessem nossas redes sociais e o portal da Prefeitura. Nos vemos lá e até breve.